Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e a gente tem que falar sobre a Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita, que pode ser realizada em 2035. Parece confuso, porque mas tem explicações. Pra quem não sabe, né, tipo, a Copa do Mundo agora, ela vai passar pelo, se não me engano, com o México, Estados Unidos e Canadá, um momento diplomático entre os três países que estão longe de ser um dos melhores. Aí em 2030 é muito confuso, acho que vai ter Espanha, Portugal e Marrocos, aí só que os jogos iniciais vão ser no Uruguai, na Argentina, acho que também no Paraguai, alguma coisa assim. Então assim, tá uma maluquice danada, só que 2034 é sede única, né? Que é mais difícil agora, com o número de seleções aumentando, porque não é todo país que tem infraestrutura para comportar 48 seleções, né? E aí o que acontece? A Arábia Saudita é uma ditadura muito rica, então eles vão lá pagar um monte de trabalhadores sem se preocupar com a saúde deles, né? Eu não sei se vai ser do nível Catar. Para quem não sabe, acho que no Catar morreram de 1.000 a 5.000 trabalhadores durante a construção dos estádios, e a FIFA, ó, fez nada, né? E a questão é, acho que na Arábia Saudita você tem menos denúncia desse tipo, mas fato é que, assim, eles vão construir os estádios megalomaníacos, aqueles grandes elefantes brancos, porque eles podem sustentar essas coisas, né? A questão, e eu acho que eles vão usar isso até para tentar promover mais o Campeonato Saudita, reformar a infraestrutura de times como é o caso do Al Nassr, do Al Hilal, acho que eles vão fazer estruturas colossais para esses times, não duvide disso, né? Mas a questão é, existem problemas em relação à Arábia Saudita, né? Que tem primeiro o calor, né? Só dá para realizar essas competições grandes e de campo aberto lá no inverno, porque no verão, gente, é um calor de 40, 45 graus, 50 no ar muito seco. Então, assim, é impossível você fazer competição ali. E eu vou citar um evento que foi o Grande Prêmio do Catar de 2023, né? Que essa corrida foi mais no meio do ano, né? Na Fórmula 1. E assim, mesmo à noite, estava fazendo mais de 30 graus, muitos pilotos tiveram problemas de desidratação. Um dos deles teve que abandonar porque não estava aguentando mais fisicamente. Então, assim, atletas muito bem treinados, que se dedicam fisicamente o tempo todo, não estava aguentando o calor, né? E assim, isso era uma corrida, mas imagina um cara que tá correndo de um lado pro outro sem parar, como é o caso ali de um jogador de futebol nesse calor todo, né? E assim, os jogos não podem ser todos à noite. E eu disse aqui de um evento que foi à noite e nem isso importou para evitar todo o desgaste físico. Agora, imagina os jogos de manhã com o sol do meio-dia da Arábia Saudita. Não tem condição. É no meio do deserto a situação. A Arábia Saudita toda é um grande deserto. Então tem que ser no inverno. Aí vem um problema. Temos o Ramadã, que acontece de novembro a dezembro. E estamos falando do país onde está a capital mundial do islamismo, que é Meca, né? Então, os muçulmanos vão fazer lá o Ramadã. E esse é um tipo de data que, assim, não vai fazer bem pro país, né? E com a questão da religião, colocar um evento esportivo gigante e lotar, assim, o país de turistas, né? Porque, assim, Copa do Mundo, gente, a gente tem que parar pra pensar. É uma logística danada, né? Você tem que construir. Agora, assim, não é mais 11, 10 estádios, vai ter que ir pra 15, 16, né? Aí você constrói estádios e no caso da Arábia Saudita, a tendência é construir mais de um estádio nas grandes cidades, porque não tem um monte de grandes cidades como tem lá nos Estados Unidos ou tem até mesmo aqui no Brasil, né? Lá no Catar, eles fizeram 5 estádios em Doha, na capital, até porque o estádio é pequenininho. Agora, a Arábia Saudita, eles devem fazer muitas estádios em lugares como Riad, Meca e, é claro, Jeddah, etc., outras cidades ali grandes, mas o que eu quero dizer aí Meca, que é o lugar onde vai estar todo mundo reunido lá pro Ramadã principalmente, mas vai colocar a cidade lotada de turistas também, né? Tipo, e turistas ricos que vão viajar o mundo para ver suas seleções, né? Eu não acho que vai ser o clima mais adequado, por isso estão tentando levar a Copa do Mundo para 2035, porque antes de novembro e dezembro, onde acontece o Ramadã, tá quente demais. E novembro e dezembro, que seria o lugar ideal, até porque seria ainda 2034, você tem o Ramadã. Então teria que ser feito em 2035, de janeiro a fevereiro, até porque assim, a competição tendo mais seleções, assim, já tendo agora 48 seleções, a gente vai ter uma Copa do Mundo que se estende, se não me falha a memória, por um mês e meio. Já é coisa pra caramba, né? Basicamente os atletas novamente não vão ter férias, né? E você estendendo ainda mais, né? Tipo, com 64 seleções, é 2 meses de competição, e aí você fica pensando, como é que vai ficar o futebol de clubes nessa situação toda, né?
É bizarro, né? Tipo, isso mostra assim, a sede da FIFA por dinheiro tem complicado isso. E o grande problema de você ampliar a Copa do Mundo, esse tipo de infraestrutura, é que assim, esse tipo de evento é uma propaganda, entende? É uma propaganda do país, é o que a Rússia e o Catar tentaram fazer, e a ideia que você tem é você usa esse evento para melhorar a imagem do país, assim como as Olimpíadas também servem para esse propósito. O grande problema é que, assim, quando você deixa um evento que causa muito prejuízo, o ganho vem nisso de você tentar recuperar, tipo, em ganho diplomático, em ganho de imagem do país, né? Quando você coloca um evento tão caro, mas tão caro, muitos países não vão achar que isso vai compensar. Só vai compensar para quem? Para quem tem dinheiro sobrando com ditaduras, como é o caso da Arábia Saudita, né? E aí a questão é, a gente tem Copas em sequência que foram na Rússia e no Catar. E aí a gente vai ter a Arábia Saudita sediando, né? Tipo, eu não duvido que daqui a pouco a Arábia Saudita cedie uma Olimpíada, mas assim, eles têm que gastar dinheiro em infraestruturas enormes, né? E não é todo mundo que tem demanda para esse tamanho de infraestrutura, entende? Tipo, estádios gigantes, né? Estádios de Copa do Mundo, no mínimo, tem que ter 40 mil de capacidade, tem que ter lugar até para se bobear a hotelaria de muitos funcionários, tem que ter lugar para você comprar lanchonetes, entende? Você tem que ter um monte de infraestrutura dentro dos estádios, além do campo e da arquibancada, né? E de vestiário. É uma estrutura inacreditável. Você tem que fazer isso agora 15, 16 vezes, sendo que 2 estádios pelo menos tem que ter 60 mil pessoas de capacidade, que são os das semifinais, e o estádio da final tem que ter de 75 a 90 mil. Então, assim, é muita coisa, é muito dinheiro que você gasta. Fora os gastos que você vai ter que fazer para hotéis, gastos que você vai ter que fazer para infraestrutura de todo mundo. E aí a gente entra no outro problema, acabou o evento, o que se faz com o excesso disso, né? Porque assim, durante 1 mês e meio ou 2 meses, você vai ter que receber uma quantidade de turistas, de público que seu país nunca vai estar acostumado a receber. Quando eles vão embora, para você receber esses caras, você tem que ter um número X de hotéis. Agora que eles foram embora, você não precisa de tudo isso. O que você vai fazer com isso? Por isso que eu falo, sediar a Copa do Mundo é um negócio muito complexo. E do jeito que a FIFA tá fazendo, ela tá deixando isso muito mais difícil do que deveria ser. E assim, vai ficar hoje nas mãos de lugares como é o caso da Arábia Saudita, do Catar, a Emirados Árabes Unidos, etc. E você acaba colocando esse tipo de situação que fica mais complexo de lidar. Então agora é ver se isso realmente vai acontecer, mas a minha opinião, a chance é muito grande mesmo, porque antes de novembro e dezembro é muito quente, não dá para fazer no meio do ano. E como tem o Ramadã, não acho que a Arábia Saudita vai permitir que a competição comece sobre o Ramadã. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.